Cada nação tem o seu espírito, né? Ele citou alemão, francês, norueguês, americano e o brasileiro. O espírito brasileiro diz que é de futebol e samba, né? Esse é o espírito brasileiro. Futebol e samba. Mas haverá um dia que haverá um só espírito, né? Deus continue vos abençoando, nos abençoando no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Vamos ver por onde começamos aqui. Damos boas-vindas a todos nesse nome bendito, né? Que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nosso programa já está sendo transmitido também pela internet agora, no sistema da rádio, laedson.com.br, né? Então, quem tem, pode acessar qualquer parte daí, essa página da rádio, e acompanhar também o nosso programa, que é levado ao ar pela Rádio Caiuás, de segunda a sábado, no horário das 11 horas às 11h30 da manhã. Programa Luz no Entardecer, né? Graças a Deus. Anunciando a voz do sétimo anjo. A voz do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão estava dizendo, a página do recado está com um pequeno problema, inclusive na quarta-feira, quando chegou os recados, tinha acabado o culto, né? Tentei anunciar aqui, não sei se eles já ainda estavam em conexão ou não. Mas aí, creio que logo estará resolvido. Então, nós dizemos que às vezes alguém tenta mandar um recado e a gente não fala, diz, não falou o meu recado, eu mandei um recado, estava acompanhando, não falaram, né? Mas, então fica aí, está com um pequeno problema, mas logo será resolvido. Não desista, né? Não desista. Esse dia o pastor Nilson Barbosa me mandou uma mensagem dizendo assim, não desista dos seus sonhos. Se for numa padaria e não tiver, vai em outra, né? Olha bem, não tem muito o que fazer, né? Graças a Deus. Bom, sobre a chácara que está já alugada para o 1º de ano, 2016, né? Então, agora, todos nós temos que desembolsar alguma coisa se quisermos estar lá no companheirismo. Então, você viu, ele falou na Finlândia que tudo tem que ser pago, né? Não importa o quanto custa, tem que ser pago. Então, é um espírito honesto. Então, a gente vinha ao longo dos anos, sempre ali no colégio, não pagava nada, mas agora é um lugar mais confortável, então, cada um de nós temos que pagar alguma coisa para estar ali. Então, vamos, cada um de nós, eu creio que podemos, quando nós queremos, nós podemos unir-nos, porque é para nós mesmos passar um dia junto, né? 1º de ano, então, 2016, já foi anunciado a chácara, e então será passado aí para cada um depois, se desejarem, né? Alguma coisa nesse sentido, ao longo do ano. Creio que é só isso. Bom, isso aqui também já... Pois bem, o irmão José está agradecendo a Deus, né, por muitas bênçãos recebidas, e dentre elas, pelo Senhor ter lhe ajudado e abençoado e guardado a sua fé nos 30 anos de serviço que esteve no exército, né? E aí ele cita a escritura de Paulo, 2 Timóteo 4:7, né? Ele cita, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora, né, irmã Luciane, aguenta o sargento agora em casa, né? 24 horas, né? Mas eu acho que quando você... Profeta, nós ouvimos muito sobre isso, enquanto o pastor Joaquim falando sobre o espírito militar na igreja, né?
às vezes, pastor, e ele fez. Às vezes tem pastor que nunca foi militar, e ele tem um espírito militar na igreja. Ele nunca ter sido militar, né? Mas é uma coisa, o militarismo opera, né, na igreja. Mas eu creio que quando está lá uma coisa, chega em casa é outra, né? E às vezes aquele que foi militar, e você vê, nem parece que foi militar, né? E tem aquele outro que nunca foi nada e nunca esteve no exército, nunca esteve, e às vezes não faz uso disto, né? É a página de quê? De comunicação, irmão? Dos recados, já voltou? Está no ar já, irmão? É isso? Então tá bom. Então vocês podem mandar o recado agora. Já arrumaram, né? Então Deus abençoe o irmão José no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então 30 anos, não são 30 dias, né? Ali. Então que Deus possa abençoar. E agora é só desfrutar do que plantou, do que semeou, né? Graças a Deus. Vamos lá, aqui mais, o que temos? Bom, aqui está a carta do pastor Nilson Monteiro, né? Ele diz assim, convite, e ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Isaías 35, versículo 8. Mensagem daquele dia no Calvário, parágrafo 50. Saudação em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que está em Bonito, tem a imensa satisfação de convidar o amado pastor, sua família e igreja para mais um encontro regional de pastores, que, querendo Deus, terá realizado nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2015 em Bonito. Então eu marquei dia 15, vocês vão ver ali, de caneta, porque ele havia me passado em fevereiro. E aí eu acho que ele quando foi digitar a carta, ele olhou no calendário 2014 e saiu 16, 17, 18. Mas na verdade é 15, 16, 17, né? Programação, sexta-feira, dia 16, que seria dia 15, né, no caso. Culto no Tabernáculo da Fé, Rua das Piritas, número 80, Vila Marambaia, com início às 19 horas, previsão do término às 21 horas. Sábado, dia 17, dia 16, no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, na Rua Luiz da Costa Leite, número 426, trabalho especial com a mocidade, tendo início às 17 horas, culto tendo início às 19 horas, previsão do término às 21 horas. Domingo, dia 18, dia 17, então você sempre diminui um dia, né? Escolinha das crianças, tendo início às 8 horas. Escola dominical, tendo início às 9 horas. Previsão do término da escola, 11 horas. Refeição, sexta-feira, janta após o culto. Sábado, café da manhã, almoço, lanche após o culto. Domingo, café da manhã e almoço. Observação, favor trazer talheres. Contamos com as suas orações. Aí vem a lista de hotel, né? Aí depois vocês pegam ali, está na portaria ali, então, já a lista de hotéis, né? Para reserva. Como sempre, procure um que faça tudo, que às vezes, além dos descontos, às vezes fechando o pacote com o maior número, quem sabe pode ainda ganhar um descontinho, alguns benefícios, né? Graças a Deus. Pois bem, nós temos aqui o irmão Samuel, ele quer dedicar seu filho ao Senhor, João Lucas. E Nude Nelson, estou sendo certo, né? Quer também dedicar o seu filho ao Senhor, Gabriel. Então, nós vamos convidar o João Lucas e o Gabriel para vir à frente. Vamos ver se eles vêm, né?
Pode vir. Vinde, menino, vinde a Jesus. Ele ganhou-vos bênção na cruz. Fiquemos de pé. Pecado mal, reunir-nos todos afinal, na Santa Pátria Celestial, junto do Salvador. Aleluia. Deus abençoe, né? Deus abençoe vocês. E como nós ouvimos nesse encontro, para cada época há uma escritura relacionada ao acontecimento, né? Acontecimento. Então, eu creio que eu tenho aqui São Lucas, São Marcos, melhor dizendo, capítulo 10, versículo 13. É uma escritura que sempre usamos para dedicarmos os bebês ao Senhor. É onde Jesus fez. É uma responsabilidade para os pais, né? Criar um filho hoje, ou sempre foi, né? E porque ele é indefeso, ele depende, então vocês serão os olhos dele, os pés, mãos, né? E até o pensamento dele serão vocês, para guardá-lo, porque ele não entende nada. Se você deixar, ele tiver uma serra circular ligada, ele vai e pega. Se tiver uma vasilha quente ali, ele vai pegar. Ele não tem essa noção. Então, quem tem que pensar pelos filhos pequenos é os pais. Tem que pensar por eles. Aí tem que ter boa cabeça para pensar por eles, entender o gemido, né? O choro dele. Então ele vai chorar, a única coisa que ele vai saber é chorar quando precisar de trocar sua roupa, comida, ou quando sente uma dor. Eu não sei se muda o tom do choro. Quase mãe já teve aí 3, 4 filhos, muda. Quando ele quer mamar, ele chora de um jeito, Quando ele quer tomar banho, chora de outro jeito. Quando está com dor, chora de outro jeito. Hã? Cadê as doutoras formadas? Hã? Né? Pois é. As mães estão falando que muda. Então aí é só a mãe para entender, né? Esse choro aí. Estava vindo o professor Joaquim falar, foi essa semana que nós levamos no rádio. Não sei se foi no encontro, acho que foi essa semana. Ele falou assim que por exemplo, a natureza é uma Bíblia aberta. E uma vaca, ela conhece o berro do bezerro dela no meio de centenas de bezerros, lá na invernada. À noite, escuro. Ela sabe quando é o filho dela o bezerro que berrou, e ele chega e ela cheira, ela sabe. No escuro, é o instinto da natureza. Aí a gente vê as mães, às vezes no berçário tinha 3 crianças. Se uma chorou lá, a mãe sabe se é o dela ou não, né? Difícil se enganar com o choro de outra criança, né? Quem não sabe, parece que é tudo igual, aquele choradeiro todo. Mas não vamos esquecer como a sinfonia da música, diz o profeta. Então, quem entende música sabe. Quem não entende, parece que tudo está bem. Mas quem entende, ele errou nisso, ele errou naquilo, ele sabe onde errou. Uma orquestra, né, sinfônica tocando, vezes 50 pessoas tocando, até mais, o maestro sabe quem errou lá no meio. Só você está fora do compasso aí, rapaz. Né? Mas vamos para a leitura. Diz assim, trazia-lhes meninos para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Ele disse ainda mais, né? Em verdade vos digo que qualquer
que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então aí você tem que voltar a ser como menino, né? Ser um bebê, e às vezes o pai tem que voltar lá, ser um menino, para brincar com os filhos, né? E voltar lá embaixo. Isso é bom, né? Então, que Deus abençoe. Nós vamos fazer uma oração pelos pais, que Deus dê graça a eles, saúde, força, né? De uma vez que eles são tudo, né? Se falta esse braço, se falta esses olhos, então essa criança fica indefesa, né? Deus possa ajudá-los. Oremos. Senhor Deus, meu amado Pai, eu oro nesse instante por esses pais, aqui estão esses dois casais, que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, dando saúde para eles, força, ó Deus, para cumprir com as suas obrigações em relação a esses filhos, ó Deus, porque quando chegar a hora de comer, ele vai chorar, ele não quer saber se o dia está chuvoso, ele não quer saber se houve uma crise na economia, ele não quer saber de nada, ele quer saber que ele quer o alimento. Pai, como pai e mãe, possa preocupar e providenciar isso antecipadamente, para que o Senhor dê saúde para eles e os ajude, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. A igreja, levante uma das mãos para cá. Pai Celestial, aqui está o pequeno Gabriel. Eu tomo dos braços desse pai e coloco diante do Senhor agora. O Senhor possa guardá-lo, abençoá-lo, livrar dos males que opera nesta era, doenças, ó Deus, porque o mundo está cheio de doenças, de viroses, bactérias, insetos, assassinos, ó Deus, que sobrevoa às escondidas, na escuridão, ó Deus, para causar males, mas que o Senhor envia a tua luz, ó Deus, envia a tua proteção e guarde ele, Pai, em saúde e força, no nome de Jesus Cristo. Pai, abençoe a sua casa, o seu lar, ó Deus, que ele sempre tenha, Pai, um lar, o afeto, o carinho paterno e materno. Portanto, eu dedico ele ao Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor aceite. Gabriel, como ministro da palavra de Deus, eu te dedico, a pedido de seus pais, ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Esse é o xará. Vamos orar por ele. Senhor Deus, aqui está o pequeno João Lucas, ó Deus, também para ser dedicado ao Senhor. O que eu faço neste momento, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor abençoe ele, que o Senhor guarde ele, livra, Senhor, de todos os tipos de males, Deus, de toda seta, Pai. Guarde ele das doenças, guarde ele, Senhor, de tudo isto, ó Pai, nesta era na qual nós vivemos, Pai. Ó Deus, abençoe, que ele possa sempre desfrutar do carinho, do afeto materno e paterno. João Marco, em nome de Jesus Cristo, a pedido de seus pais, eu te dedico ao Senhor Jesus Cristo, que Ele te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Vou aproveitando a igreja de pé, né, enquanto os pais vão para os seus lugares novamente, já vamos ler a Escritura então, irmãos, visto que o culto ceia, nós temos hinos aqui, né? Não, então vamos ver aqui, não, vocês se acertem um pouquinho, né? Eu já ia ler a Bíblia, né? Graças a Deus, todos vocês que nos visitam, Deus os abençoe grandiosamente. Vamos chamar então o irmão Mateus de início, por ordem aqui, né? Por ordem aqui, vamos lá, irmão Mateus, né? Graças a Deus. Hoje nós estamos estudando a mensagem, estatura de um varão perfeito. E diz o momento que vai afinando e vai mesmo, né? Vai afinando a coisa. Hoje nós tivemos um aprendizado muito bom, o que Deus nos deu hoje de manhã, né? A gente até gostaria de
ver a participação, mas hoje, como é um culto de ceia, é mais difícil, né? Nosso tempo é mais resumido. Mas quem sabe nós vamos ter num outro culto, né? Vocês podem então ter os seus destaques. Lembrando que domingo próximo nós temos um trabalho com a mocidade, com os jovens, né? Então, às 16 horas da tarde, ou seja, 16 horas, né? Então, nós teremos o culto, trabalho com a mocidade. Todos estão convidados, domingo próximo. Vamos lá, irmão Mateus. O hino é por nome Raios de Vida. Raios de Vida, vamos lá. Considerando o meu estado, sou um milagre nas mãos do Senhor. Com fogo santo eu fui provado para melhor entender seu amor. Horas sombrias de sofrimento, folhas ao vento cantavam meu fim. A voz de Cristo neste momento, raios de vida lançou sobre mim. Hoje com Cristo sigo seguro, canta minha alma sublime canção, será da glória o meu futuro, livre dos males da vida de então. Horas sombrias de sofrimento, folhas ao vento cantavam meu fim. A voz de Cristo neste momento, raios de vida lançou sobre mim. Raios de vida lançou sobre mim. Aleluia. Graças a Deus, né? Quanto a irmã, por ordem aqui, a próxima irmã Júlia, né? Quanto ela se aproxima lá, um destaque bem rápido nessa filha, se tiver, bem rápido, sempre tem que ser rápido. Tem aqui? De hoje de manhã? Nesse lado aqui, tem algum destaque? Uma Cília tem. Leva lá. Será que esse negócio está funcionando aí? Já está vermelho isso aí? Acho que... Tem hora que fazer a obra de Deus é ficar calado. Tem hora que fazer a obra de Deus é ficar em silêncio. Eu vi essa semana, no encontro, uma frase do irmão Brana, desejar de Deus, veio Deus fala para o seu céu assim, fique calado, não fale nada. E aí você fica remoendo ali, mas Deus falou, fique calado. Né? Amém. Vamos lá, cante, irmã.
Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Tua graça é o que me faz firme e continuar. Pois as lutas que às vezes é sufocante e cansado penso que não vou ao céu chegar, mas olhando para o Calvário vejo teu lindo olhar, que sem culpa tudo sofreu pra me resgatar. Aquele dia no Calvário mudou o meu viver, pude sentir o quanto eu te fiz sofrer. Foi açoitado, humilhado, tudo suportou, e o teu sangue me tornou bem mais que vencedor. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. A minha vida a ti, Senhor, eu quero ofertar, derramar todo o meu ser diante do teu olhar. Quero sentir sua presença, sentir o seu amor, obedecer tua palavra, ó meu Senhor. Neste mundo, maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. E não há neste mundo maior prova de amor, pois salvou-me quando ainda era pecador. Aleluia. Graças a Deus, né? Aleluia. Porque tomou a cruz. Agora o irmão José vai cantar esse hino. E logo em seguida nós estaremos lendo as Escrituras. E que Deus possa nos abençoar mais essa noite, né? Nesse culto de comunhão. E realmente eu disse hoje de manhã, comunhão não é tomar o pão e o vinho. Comunhão é você poder conversar com Deus, conversar. Quando você está em comunhão com uma pessoa, você pode conversar com ela, né? Sem comunhão. Se você chegar aqui e nós ficar tudo quietinho, ninguém falar nada, nós não estamos tendo comunhão. Comunhão é quando nós conversamos uns com outros. Você vai na casa de alguém, vai para ter comunhão com ele. Lá você assenta, você conversa. Se tem alguma coisa para comer, você come, né? Se oferece, toma um café, toma um chimarrão, mate, você tem comunhão.
conversando, né? Diz o profeta. Então, eu creio que você já teve comunhão com Ele, Senhor Jesus Cristo, né? Quando você chegou aqui, você falou com Ele. E é isso que nós temos nessa noite. Vamos lá, Moisés, por que tomou a cruz? Prenderam Cristo, Ele a cruz carregou, porque tomou a cruz. Para o Calvário se encaminhou, porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Cravos furaram-lhe as mãos e os pés, porque tomou a cruz. Todos zombaram que fúria te vês, porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz e terror, foi por mim e por ti. Cristo sofreu agonia cruel, porque tomou a cruz. Desamparado expirou-se infiel, porque tomou a cruz. Porque tomou a cruz, o Senhor sobre si, porque tomou Cristo a cruz de terror, foi por mim e por ti. Aleluia. Graças a Deus. Porque Ele tomou a cruz, né? Então foi por nossa causa. Deus abençoe o irmão Gracindo também, né? Deus abençoe a irmã Maria. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Graças a Deus. Irmã Maria Antônia também, Deus abençoe. Né? O irmão Daniel veio lá da fazenda Assentamento São Silvestre, né? Deus abençoe. E os visitantes aqui que já foram anunciados, Gisele, né? Ludinelso, Otacílio, Maurílio, Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nós vamos para a nossa leitura agora
Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Graças a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos os santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Pai, abençoe a tua leitura, tua palavra em nossos corações nessa noite. Fala conosco, Pai, de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, amados. Graças a Deus. Agora eu quero citar mais uma escritura, também um versículo, que diz assim: resta, irmãos, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. O que nós estamos fazendo aqui hoje não é algo novo. E toda a ceia que nós viermos, aqui especialmente, ou formos, nós vamos encontrar a mesma coisa. Nós não podemos mudar nada. São coisas que, se realizarmos por mais 1000 anos, será a mesma coisa. Não muda. Mas nós não nos cansamos, disse Paulo, de falar essas coisas, de escrever as mesmas coisas. Quem sabe alguém dizia assim: mas o irmão Paulo escreveu isso na vez passada que ele mandou Timóteo aqui. Timóteo leu para nós isto. Mas a lei de Deus, a Bíblia chega a dizer que Moisés tinha em cada cidade onde se liam, todos os sábados, a lei era repetida. Então eles se reuniam para ler o livro da lei. E eles liam aquilo. E Deus fez questão de que eles lessem e repassassem aquilo para os filhos e para os filhos dos filhos, e assim sucessivamente. Então nós não temos nada novo. Nós não temos nada novo. Sempre a palavra de Deus. Mandamento antigo, como falou João, ele diz: o que escrevemos é o mandamento antigo que desde o princípio ouviste. Princípio ouviste. Então cabe a cada um de nós prestarmos atenção. Agora é lógico que cada coisa se renova a cada dia. Deus, a palavra sempre é nova. E à medida que vão surgindo coisas, vez novas, surpreendentes, os acontecimentos, doenças vão se manifestando, porque de uma vez que aquele rio Eufrates, aqueles espíritos foram soltos, lá de Apocalipse 9, é lógico, sem dúvida alguma, aquilo também, tanto os espíritos como doenças, foram liberadas, para assolar a humanidade. A aflição é isso, são essas coisas, aflição, para afligir a humanidade. E nós estamos vendo isso aí no mundo, estamos vendo com nossos próprios olhos. Não são profecias, não estamos profetizando, nós estamos vivenciando o cumprimento das profecias.
de coisas que foram faladas pelos profetas e apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo, há muito tempo atrás. E que, quem sabe, muita gente duvidou quando eles falaram. E acharam que era coisa impossível. Se alguém profetizasse, como Paulo profetizou nos seus dias, as pessoas não acreditavam, isso aí é impossível. Quando Jesus falou da ciência se multiplicando, repetindo as palavras de Daniel, no capítulo 12, quem sabe muita gente achou que multiplicaria, mas não como tem acontecido, porque se lá no dia dos apóstolos falasse das pessoas voando, de viagem, aí quando Paulo levava talvez 3, 4 meses de navio, navegando para ir visitar irmãos, e alguém falasse para ele naquela época, para alguém, dizer, vai chegar dias que esse trecho aqui que nós gastamos 3 meses, eles vão fazer em algumas horas, e acreditaria. Eles vão ter um aparelho em que as pessoas voarão atrás dele e viajarão aí 1.000 quilômetros por hora, 1.000 e tantos quilômetros, e transportando aí 300, 400, 500 pessoas, e passarão por cima das nuvens, de misericórdia. Isso aí não é possível. Mas hoje, nós estamos vendo isto acontecer. Acontecer hoje. Então, tudo que se falava naquela época, era coisa difícil de acreditar. A condição em que o mundo se tornaria, era muito difícil. Mas hoje nós não apenas estamos ouvindo profecia sendo dada, mas como nós estamos vendo com nossos próprios olhos o cumprimento das profecias que for difícil para alguém acreditar. E quando Moisés ou Isaías profetizou que Deus traria o seu povo de volta à sua terra sobre asas de águias. Quando Isaías profetizou de que uma virgem conceberia, era um absurdo. Mas as pessoas viram aquilo se cumprir. Então nós estamos aguardando o momento em que nós veremos também com nossos próprios olhos a nós e outros subindo no arrebatamento. Aqueles os quais Deus tem predestinado para ver esse acontecimento. E não só ver, mas estar nele. Estar de pé aqui na terra, para ver a vinda do Senhor, vindo até as nuvens, para arrebatar a igreja. Para muitos, é uma coisa impossível. Isso não é verdade, isso não pode acontecer. O mesmo que se nós disséssemos lá atrás, de como voaria lá atrás, o povo não acreditaria, muitos hoje não acreditam de que Deus levará uma igreja no rapto, que haverá um povo que subirão da terra sem provar a morte, vivos, ganharão as alturas, sem depender de meios humano algum, mecânico, de um botijão de gás nas costas, para subir. Eles estarão conversando e de repente flutuarão no ar, como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo em Atos capítulo 1, versículo 8 e 9. E dizendo ele essas coisas, conversando com eles na maior naturalidade, de repente ele flutuou, começou a subir, e os discípulos já começaram a olhar para cima, e ele foi recebido em uma nuvem no céu.
Não demorou muito. Você vê como a rapidez das coisas de Deus, né? Nessa dimensão. Nessa dimensão. Os nossos corpos não estão ajustados. Por isso que quando Deus ajustar isso, a nossa visão, nós não precisaremos mais de um aparelho para juntar as fagulhas para nós, para formar uma imagem. Como hoje nós dependemos de um aparelho da televisão, por exemplo, para juntar as imagens, para nós vermos, então, a imagem das pessoas, que é lançada em forma, exige fagulhas, meios lá que eles lançam no ar, e aquele aparelho, então, ajunta aquilo. É uma dimensão muito rápida. E por isso nós não somos limitados a isto. Como diz o profeta, nesse exato momento, nós temos aqui diante de nós imagens de pessoas, todos os tipos, línguas, idiomas, dialetos, falando, que seria um absurdo, né? Nessa dimensão nós nem sequer podemos, porque nós ficamos loucos, com tantas vozes em nossos ouvidos, você não saberia para onde ir, e tanta imagem de pessoas na sua frente, que te atrapalharia até sair na rua, até conduzir um carro. Se hoje é proibido a lei proíbe, você ter até mesmo essa mídia aí nos carros, que mostra a imagem, que desvia a atenção. Desvia a atenção. Mas mesmo assim as pessoas usam, né? Usa. Quando vê o guarda, aperta o botão, esconde ela. Tá? Tudo bem. Passei, né? Mas, já pensou você em entrar em contato com esse mundo? Não teria nem como viajar, você... Tantas coisas na sua frente, de mais de pessoas, homens e mulheres, tudo ali. Por quê? Mas está na quarta dimensão. Nós não podemos entrar em contato com isto. Mas quando nós entrarmos nesse corpo especial, então será tudo diferente. Mas o que eu estava dizendo era isto. Quando Jesus sobe, não demorou muito parar junto aos discípulos, 2 varões vestidos de branco. E o profeta diz que eram anjos que estavam tocando, festejando a chegada de Jesus no céu. Deixaram as harpas e desceram aqui para trazer uma palavra de consolo. Porque a palavra de Deus consola o homem. Consola a mulher nos momentos de aflição, de desespero, de solidão. Muitos problemas mentais, muitos problemas físicos, eles deixariam de existir se nós colocássemos Deus em cena para nós. Mas enquanto eles, pasmo, tenso naquela hora, porque isso foi em fração de segundo, para onde ele foi, subiu, os anjos chegaram e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima na glória, vocês o virão vir, assim como para o céu viste ir. Ele vai voltar um dia. Esta é a promessa. Agora, Deus, antes da fundação do mundo, como temos tomado isso através da lição, vocês pessoas, como vemos que Deus é existente de si próprio, como que o amor estava nele tinha que estar Deus, lá não havia nada para adorá-lo, não tinha que haver um pai, lá havia, ele veio de si mesmo. Nele tinha que haver um Salvador, nada estava perdido. Nele tinha que haver um curador, estes são os seus atributos. Não havia nada. Ali, veja, nos predestinou para esta herança. Se eu sou herdeiro direto de alguma coisa, se Deus está batendo no meu coração, está dizendo: William Brana,
Eu te chamei há muito tempo atrás. Eu te conheci. Então, nenhuma pessoa aqui nesta noite se torna uma surpresa para Deus. Nós, às vezes, somos surpreendidos por algum irmão, irmã que passa tanto tempo sem vir na igreja, de repente você diz, o irmão está na igreja hoje. É surpreendido. Mas Deus não. Deus não se surpreende, Deus sabia, Deus acompanha os seus passos, como esses bebezinhos que foi trazido aqui hoje para ser apresentado, Deus o conhecia antes de suas mães o conceberem. Diz o profeta, e o Salmo 139 prova isso para nós. O salmista diz, tu viste o meu corpo ainda informe, quando aquilo estava em forma de gens, nos lombos dos pais, Deus já viu, entre todos os gens que estavam ali, Deus já sabia quem seria eu, quem seria você. Deus conhecia tudo, e por presciência, Ele colocou o nome no livro da vida do Cordeiro. Não é pouca coisa não, irmão. Não é pouca coisa não, e por isso o profeta Jeremias disse que Deus, antes da mãe dele conceber, Deus já chamou e separou ele para ser profeta, antes de nascer. Então Deus podia nomear. Hoje nós falamos aqui que Deus, como que é? Deus é preciso nas suas coisas. Quando ele falamos daquele urso que Deus mostrou na visão para o profeta que ele mataria, e muita gente vier de vários estados e países para ver o cumprimento da visão. E o profeta deixou a fita métrica lá, para quando ele chegar e medir o animal, do jeito, do tamanho que Deus falou. Não é aproximadamente, não. Isso nós falamos assim, é aproximadamente assim, mas próximo a isso, desse tamanho e tal. Deus fala, é tanto. E acabou. É maravilhoso. Veja, tempo atrás, antes da fundação do mundo, eu te chamei para pregar o Evangelho. Olha bem, para pregar o Evangelho. E ele tentou fugir disto a vida toda. E uma forte pressão, queria ser inimigo do profeta, falava, aquela mulher, aquela cigana, olhou para ele no meio de todas as crianças, chamou ele e disse, você tem uma luz que te acompanha, você nasceu sob um astro assim, assim, assim. E falou toda a vida dele. Ele falou, então fala daquela outra criança. Ele disse, eu não posso, ele não tem nenhum sinal sobre ele. Não tem como eu falar. Mas você tem. E ele tentou fugir, ele correu aqui, ele correu ali. E ele tentou esconder de Deus. Sem conhecer a Deus, a pessoa tenta fugir de Deus. Depois que você conhece a Deus, não tem como você sabe que você não tem como fugir. Mas antes de conhecer a Deus, a gente pensa que a gente pode esconder de Deus. E o irmão Branco chegou a mudar de estado. E ele chegou a ir lá para o meio das florestas, diz, aqui nem Deus vai me ver. Mas aonde ele ia, isso perseguia ele. Louvado seja Deus, aleluia. Vai pregar o Evangelho, tem uma herança da vida eterna. Agora, Deus enviou Jesus para fazer aquela herança real para mim. Porque lá não havia nada que eu pudesse fazer para herdar isto. Havia um espaço vazio. Veja, não há nada que possa fazer. Mas na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio e bom tempo, Jesus Cristo, morto desde a fundação do mundo, seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir para a minha herança,
para ser o que? A herança, o filho para ser filho de Deus. Veja, filhos de Deus. Então isso é algo muito grande, e que nós temos que parar e analisar. Por que nascemos? O nascimento, ele parece uma coisa tão normal, tão comum, mas mesmo esse nascimento natural, ele tem uma eleição de Deus nele. Deus é que determina, vai ser homem ou mulher. É Deus que determina isto. Esse nascimento. Então nós nascemos aqui para um propósito, para estar aqui, o que fazer, o que eu vim fazer na terra. Aí você começa a conversar e perguntar para Deus, o que você veio fazer na terra? E um dia, mais cedo ou mais tarde, você encontra com esse Deus, e você não sabe o porquê, mas Deus vai te procurar em algum lugar. Deus procura a pessoa. Apesar de ser milhões de pessoas na terra, mas Deus vai a cada um. Essa onisciência de Deus, essa onipresença de Deus, Ele vai a cada um. Vai a cada um. E você tomar conhecimento, não, Deus me trouxe aqui, Deus me sustentou. É um milagre, gente. A vida é um milagre. Nascimento é um milagre. Essa menina aí que pediu oração por ela, né? Perdeu o filho, está mal, a gente foi ali para orar por ela, a gente estava levando para a cirurgia, apenas levantamos as mãos. O menino tudo pronto para nascer, morreu alguns dias antes do nascimento, por algum motivo, alguma razão. Então o ser humano é muito frágil. Muito frágil. Mas é um mistério. Mistério, esses músculos. Você veja que coisa. Sendo formado ali dentro, até Salomão chegou a falar como você sabe como é formado os ossos no ventre da mãe. E ele vai falando coisas e coisas, aquela sabedoria que Deus deu para ele, que ele sabe, pegava a sua caneta, a sua pena, e ia compondo seus provérbios, motivado, dirigido por Deus. Mas é um mistério dado por Deus. E nasce, e quando chega aqui, recebe essa nova vida. E aí, alguns anos, já está lá um moço, uma moça, formado, tomando as suas decisões, e assim por diante. E aí esquece, às vezes, acha que é alguma coisa. E como dizia o nosso amigo pastor Paulo Henrique, dando aquela palestra que eu falei para vocês sobre o trânsito, ele disse: nós não somos nada menos que uma bolha d'água, com alguma coisinha adicionada a ela. Aí você imagina, uma bolha d'água, você pega aquelas coisinhas, como é que se enche d'água? Ali você enche aquilo d'água, coloca uma coisinha, isso aqui sou eu, o meu corpo. Esse 70 e tantos por cento de água. Alguma massa ali dentro. Mas isso se torna tão resistente ao tempo, aos anos. Quem faz isso? Deus. Coloca ali dentro uma bola de carne, aquilo começa a bater ainda no ventre da mãe, e às vezes bate 80 anos, 90 anos, aquele coração batendo. E às vezes cheio de ferida, cheio de cicatrizes, de choque.
de notícias. Mas está batendo. Coração cansado, coração de uma mãe, coração de um pai, ferido pela ingratidão de um filho, de uma filha, de um desprezo, de um abandono, de um não reconhecimento, de agressões, levado pelo espírito da era na qual nós estamos vivendo. Isso é coisa resistente, né? Mas Deus quer renovar tudo isso para nós, nos dando não a vida de 70 anos, mas a vida eterna. Aí Ele chega e oferece, através do Evangelho, basta nós termos que dizer sim, sim, para Deus. Aleluia. Então Ele nos predestinou. Que Deus nos abençoe. Eu tenho que parar, meu tempo termina aqui, mas você fica com isso aí. Fica com isso aí. O profeta disse todas as coisas, e ele perdeu a sua deidade. Quando o homem pecou, ele perdeu a sua, perdeu o seu filho, ele perdeu o seu domínio. Quando ele errou contra Deus, quando ele pecou contra Deus, ele perdeu tudo. Às vezes a pessoa peca e perde tudo. Perde família, perde a confiança, perde tudo. Adão pecou e perdeu. Veja, e Satanás o tomou. Mas glórias, estão esperando pela manifestação dos filhos de Deus, os quais voltarão e tomarão isto outra vez. É uma nova chance, é uma nova oportunidade que Deus abriu para nós. Veja como Deus é bom, veja como Deus é maravilhoso. Todos pecaram, destruídos, estavam na glória de Deus, mas Ele veio e deu numa nova chance, uma nova oportunidade para nós. Outra vez, esperando a plenitude dos tempos, quando chegar o tempo, veja, da pirâmide, quando todos os filhos de Deus forem manifestados, quando o poder de Deus sair, aleluia, e tomar cada poder que Satanás possui deles. Sim, Senhor, isso pertence a Ele. E nós estamos aguardando esta grande hora, aleluia, desta grande decisão, dessa reintegração de posse da terra. Vai sair essa decisão, e a pessoa que está com aquela questão lá, sofreu uma invasão daquilo que é dele, alguém tomou, ele entra com um processo, e ele fica esperando, ansioso, que saia então aquela ordem, para ele retomar aquilo que é dele, para ele trazer de volta aquele filho, que alguém sequestrou, que alguém levou aquela terra, aquela propriedade, aquele carro, e aquilo está passando por um processo, mas logo sairá. E o diabo tomou tudo que era precioso de Deus, porque não há nada mais precioso para um pai do que o filho, não há nada mais precioso para uma mãe do que uma filha. E não há nada mais precioso nessa terra para Deus do que os seus filhos. Deus não está interessado em cobre, como nós ouvimos aqui em manganês, aqui quarta-feira, em ouro, diamante. Essas coisas são coisinha para Deus, mas Deus está de olho, é no homem, é na mulher, nessa alma preciosa. E isso o diabo tomou, mas sairá a ordem logo em breve. Aleluia, Apocalipse 12, os reinos deste mundo voltaram para ser de Deus e do seu Cristo. Voltou agora, graças a Deus. O irmão tomou de volta aquilo que alguém tinha tomado dele, mas saiu a ordem e já devolveram para ele. E um dia se ouvirá esse comentário: devolveu o mundo para Deus,
O diabo teve que devolver tudo para Deus. Ele pensou que ia enganar o Senhor Jesus lá em Mateus 4, oferecendo para ele: eu te dou isso aqui. Jesus sabia que nem dele não era, que ele era apenas um invasor que invadiu, enganou, dilubriou Adão e Eva. Mas, e Eva caiu na conversa dele, né? Mas, graças a Deus que Jesus, nosso advogado, entrou e está requerendo tudo de volta para nós. Começa pela sua saúde. O profeta disse: o diabo te roubou a sua saúde, você pode requerer dele. E Jesus entra e requer tudo de volta. Devolva a saúde dele, devolva a saúde dela, devolva Satanás. E ele tem que devolver, é uma ordem. Deus vos abençoe. Fiquemos de pé, vamos orar. Amado Pai, te agradecemos por esses momentos, que a Tua palavra agora continue trabalhando, falando profundamente aos corações, não só aqui, mas quando cada pessoa, ao terminar do culto, voltar para suas casas, possa meditar nestas coisas, Pai, que o Espírito Santo, ó Pai, ilumine, mostre para cada um, aleluia, a importância que ele tem para Deus na casa do Pai. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vem abençoar a ministração da comunhão, Senhor. Vamos orar, logo em seguida pelo pão, pelo vinho, para que o seu povo, ó Deus, participe nessa noite, desse ato tão solene, ó Deus, aleluia, que foi começado pelo Senhor, por Melquisedeque, lá em Gênesis, ministrando para o grande patriarca Abraão. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu Deus, amém. Pois bem, meus amados, então, como não há outra escritura mais própria a ler da comunhão fora dessa escritura de 1 Coríntios 10, ou 11, verso 23, né? Então, o que nós temos aprendido, não cansamos de ler essa escritura, repetindo quantas vezes for necessária, porque é segurança para nós. Então, estas coisas nos guardam de tomar assim dignamente, de tomar condenação para nós. Eu creio que nenhum de nós gostaríamos de tomar algo como um veneno para nós, mas tomar como uma bênção para nós. Tem coisa que, se você não souber como tomar, aquilo pode se converter em um veneno. Pode ser um bom remédio, mas como tomar, quantidade e tudo, aquilo pode se tornar um veneno. A ceia é uma bênção, mas se adicionarmos esta ceia com alguma coisa em nossas vidas, então isso pode se tornar um veneno. Então isso tem que entrar em nós. Só isto, não pode ter nada ali, porque aquilo então vai causar essa bomba, essa explosão dentro de nós. E aí nós vamos sair pior, enfermos, doentes, fracos, e muitos chegam até a morrer, diz Paulo. Mas se nós lavarmos esse vaso, tudo aquilo que possa contaminar, então agora sim, nós tomaremos a bênção de Deus para nós. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, e isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente. Então, esse cálice não pode ser misturado com mágoa, que aí vira um veneno.
Ele não pode ser misturado com ódio. Vira um veneno. Ele não pode ser misturado com essas coisas. Mas se você, ou nós, vamos dizer assim, eu me incluo juntos, nós tomarmos isso, agora não faz mal nenhum, não tem contraindicação nenhuma. Posso misturar isso com paz, pastor? Pode. Posso misturar isso com amor? Pode. Posso misturar isso com misericórdia, com compaixão? Pode. Posso misturar isso com graça? Pode. Quer dizer, você vai adicionar algo melhor ainda a isso. Então isto se torna para nós algo tão poderoso dentro de nós, que o mal não resiste, né? A doença não resiste, nada resiste. Mas dependendo do que você vai adicionar a isso, é que nem aqueles que tomam remédio para combater no álcool. Então diz, você vai tomar esse remédio, só que você não pode beber cachaça. Você não pode misturar esse remédio com cachaça. E alguns fica doido, né? Tem gente que fica louca. Não pode. Então, é assim, não pode misturar isso com nada. Então, por isso Paulo segue o conselho, né? Portanto, qualquer comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e bebe deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem. Por causa de misturar essas coisas. Misturar coisas indevidas, coisas que não deveria, coisas estragadas, coisas podres, misturar com essas coisas boas. Aí começa a reclamar, diz, eu acho que foi aquilo que me fez mal. É aquilo que me fez mal, né? Alguém diz assim, eu cheguei em casa e tinha tomado uns golinhos e comi um ovo, o ovo me fez mal. Em vez de falar assim, a cachaça me fez mal, ele diz que é o ovo que fez mal. É? Interessante, né? Eu tomei a ceia, fiquei pior. Mas não foi a ceia que fez ninguém pior, é o que estava lá. É a coisa podre que estava lá dentro, né? Mas então aí nós faz uma asepsia, Jesus chega, faz a asepsia, a limpeza, então não tem perigo. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Um pouco de fermentos, ele leveda toda a massa. Então, por causa disso, está entre vós essas coisas. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, Ele fala, joga isso fora, deixa isso, não toma a ceia desta forma, com esse pecado escondido, não faça isso. Ele nos repreende para que nós não venhamos a ser condenados com o mundo. Deus te ama, meu irmão. Deus nos ama muito. Deus não quer o nosso mal. Deus quer o nosso bem, Ele quer nos ajudar. Por isso que Ele procura é nos evitar todos os tipos de males. Mas você vê que às vezes, cada vez que nós entramos num problema, você vai perceber que nós desrespeitamos alguma coisa. Alguma coisa. Deus te abençoe. Deus me abençoe, Deus nos abençoe a todos nós. Nós vamos passar água nas mãos para partir o pão, enquanto a igreja canta, vem cear, você canta no espírito, meditando no Calvário, né? Nesta hora, prepare o seu espírito, e é você agora, não tem ninguém fazer mais nada agora. Depois disso aqui, cada um de nós agora, né? Refletir e confessar conosco mesmo, dizer, Senhor, eu não quero que isso venha converter num veneno para a minha vida, né? Quero que isso venha converter numa bênção para mim. E vim com fé, eu vou tomar e vou ser curado. Vou lavar os pés e essa dor na perna, esse problema no joelho vai desaparecer. Então se venha nessa fé, amém?
Tem São João 13, o ato do lava-pés, né? Eu citei sobre referência ao ato do lava-pés e acabei esquecendo. Vamos São João 13, então, irmãos. É o ato do lava-pés, né? Faz parte da comunhão também. Estou muito esquecido hoje, não sei porquê, né? Vamos lá, São João 13. Graças a Deus. Versículo. Ele diz assim, versículo 2: E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, as vestes externas dele, né, que ele usava, tomando uma toalha, cingiu. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Agora o versículo 12. Depois que ele lavou os pés, tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa e disse: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Então está aí a palavra do Senhor para nós. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos cantar então. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celeste amor. Senhor nosso Deus, aqui está o pão, feito da água e da farinha, o pão asmo, simbolizando o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo sem pecado. Nascimento virginal, sem concurso humano, Senhor. Nós agradecemos por ele, por este pão, o qual, Senhor, trará vida para nós também. Renovará a nossa célula sanguínea, ó Deus, e fará grandes coisas por nós. Abençoe ele, santifica, ó Deus, que nós possamos tomar isso e adicionado somente coisas boas, como amor, paz, perdão, graça, misericórdia, ó Deus, alegria, paz no Espírito. Senhor, isso venha a ser uma bênção poderosa para cada um de nós. Lembramos do momento no horto, Senhor, da prisão do Senhor. Lembramos dos tempos que o Senhor esteve na casa de Caifás, quando o Senhor foi açoitado, o Senhor foi, ó Deus, com aquele pano na cabeça, como um palhaço, batia no Senhor, e o Senhor se manteve em silêncio, porque Deus disse: fique calado. Era hora de silêncio naquela hora. Daí veio para o tribunal de Pilato, ó Deus, logo veio a sentença do açoite, depois a condenação à morte e morte de cruz. Mas o Senhor não recusou em nada, não recuou 1 milímetro sequer, pensando em nós, nessa noite. Se estamos aqui é pela sua graça, é pela sua misericórdia. Então, Pai, abençoe o pão, santifica-o para que torne o símbolo do teu corpo, também moído, machucado na cruz do Calvário. No nome do Senhor Jesus Cristo, oramos, Pai. Amém, Senhor, amém. E tendo dado graça, o partiu.
Querido Senhor, igualmente tomamos o vinho, Senhor, que foi trazido para representar o Teu sangue. Que o Senhor abençoe, consagra, santifica ele, Senhor, por amor do Teu nome, que todos nós aguardamos, esperamos, ó Deus, tomar essa ceia para selar a nossa comunhão com o Senhor nesse dia de hoje. No nome de Jesus Cristo, santifica o vinho, Pai, para a Tua honra e glória. Amém, Senhor, amém. Então o Senhor Jesus disse: o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida, né? Pode vir, você pega um pedacinho, né, do pão, não é para encher as mãos, pega um pedacinho, né? E mastiga, depois toma do vinho e vai para o ato do lava-pés. Amém.
Vamos dizer graças a Deus? Aleluia. Então, Deus continue abençoando a todos vocês, né, irmãos? Com esta palavra maravilhosa. Você é eleito, você é predestinado, você é elegido Deus diante da fundação do mundo, né? O diabo quer que você tenha dúvida da sua eleição, mas Deus te anima nesta hora. Então Deus abençoe a todos, né, que estão em conexão conosco. Às vezes alguns não avisam, mas aqui nós temos o irmão Hermerson e família, lá em Naviraí, né, notificando. Deus abençoe vocês aí, em Naviraí, né, no nome do Senhor Jesus Cristo, e outros que às vezes não comunicam. Deus abençoe. Nós vamos ficar de pé, vamos para a oração de encerramento. Amanhã, 11 horas da manhã, Deus permitindo, estaremos na rádio, né, falando. Eu não sei se eu falo, se eu coloco o senhor aqui para falar, mas a bênção sua é certa. Se você ligar o seu rádio, Deus te abençoará, né? Aleluia. Graças a Deus, nós estamos com uma mensagem nova que nós trouxemos de Goiânia, a prova da ressurreição. Então, será logo liberada para a igreja, né? A mensagem, a prova da ressurreição. Nós estamos estudando a estatura de um varão perfeito de manhã nas escolas, mostrando a necessidade das 7 naturezas do Cordeiro, né? Porque às vezes a pessoa tem uma fé para remover montanha, montes, e acha que é tudo. E o profeta diz: isso é o começo apenas, né? É o começo. Então Deus vem nos abençoar, né? Graças a Deus. E também a mensagem está aí, se alguém desejar, de quarta-feira, que foi um estudo muito bom do pastor Jailson, né? Jailson Coutinho. Então, só você deixar seu pedido aí, né? Creio que tem algumas cópias ali, mas você pedir, fica aí. Nós não estamos fazendo capas, aquelas capinhas, fica mais bonito, mas encarece, né? E você não terá muita utilidade, né? A boniteza. O importante é o conteúdo que estará dentro do CD. Então, você leva só o CD numa capinha simples, mas você leva o mesmo conteúdo se fosse numa capinha bonita. Pagaria mais caro. E aí sabe o preço de custo, e tem uns que nem cobra, né? Veio de R$2, R$3. Vamos orar então. Senhor Deus, nós agradecemos por essa maravilhosa oportunidade que nós tivemos nessa noite para mais uma vez, ó Deus, pôr em prática aquilo pelo qual viemos a esse mundo, adorar o Senhor, agradecer o Senhor, Pai. Agora os seus filhos estarão voltando para suas casas, estarão indo de volta. Abençoe, acompanhe a todos, Pai. Livra de todo mal, todo perigo. Dê uma boa semana para cada um bom mês que nós temos pela frente, restando do mês de abril. Abençoe a todos, Pai, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Que a graça do nosso Deus reine em cada coração, hoje e sempre. Pois bem, então, dia 19, trabalho com a mocidade, com todos que aqui estiverem, né? Estaremos conversando com todos. Então venha, vamos ter assuntos importantes. Amém. Abençoe o seu irmão, a sua irmã, e até quarta-feira, 19h30, domingo, 8h30 da manhã e às 18 horas. Felicidade, uma palavra com tanta emoção, que alguém desesperado procura alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar algum jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que está tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Eu também era assim, até que alguém veio a mim e me disse:
procuras é fácil achar, é só você a Ele se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Jesus, felicidade. Jesus, realidade. Jesus, felicidade é Jesus. Felicidade, uma palavra com tanta emoção que alguém desesperado procura alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar algum jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que está tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Eu também era assim, até que alguém veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só você a Ele se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus.